Isso é muito importante de se ver, o domínio que Jesus tem sobre a matéria e sobre o espírito, a ponto de ele ficar, por exemplo, o capítulo vai dizer, 40 dias e 40 noites materializado, ele controlando a densidade do seu perispírito, para que todas as pessoas pudessem vê-lo. Tem até uma frase muito bonita nesse capítulo, que diz assim, ele, depois da cruz, não é? Falou para os que estavam ali, tem-se me dado todo o poder no céu e na terra. Então, por exemplo, quando ele estava aqui entre nós, o seu poder teve que ser um pouco reduzido, senão ele não aguentaria ocupar um corpo humano, um cérebro humano. Não aguentaria. É preciso citar isso mesmo, né? Porque ele se condicionou a um corpo. Ele obedeceu às leis da natureza deste planeta, para poder, submeteu-se a essa condição de ocupar um corpo de carne, então ele teve que se diminuir também, né? Densificou, né? E os verdadeiros potenciais dele também se reduziram. E aqueles espíritos que o auxiliavam, não era nenhum espírito da Terra. O Orson certa vez perguntou para nós assim, a respeito daquela afirmação de que ele é o médium de Deus. Ele é o médium de Deus. Já pensou? Porque é uma categoria de espíritos que conhece a essência do Criador. Nós aqui na nossa inferioridade, a gente só conhece Deus por suas obras. E quando muito, hein? Tem gente que vê as obras de Deus por todos os lados e não reconhece o Criador, não é? Mas espíritos de mesmo grau auxiliaram, né? Jesus em sua tarefa. Nós vemos muitos espíritos que aparecem nos evangelhos. Gabriel, por exemplo, é um espírito que aparece no evangelho algumas vezes, que auxiliou, que avisou Maria, que avisou a Maria de Magdala, que avisou os apóstolos. Então, os espíritos que o auxiliava eram espíritos mais ou menos do mesmo grau que ele. Ô Marco, fazer uma especulação aqui, até por força da sua experiência mediúnica. Nós estamos habituados, quando a gente vai tomar uma providência diante de qualquer dificuldade ou problema que a gente tem que enfrentar, trocar algumas ideias com os companheiros ligados àquela dificuldade. Então a gente reúne, não necessariamente fisicamente, porque hoje o virtual permite. Não, a gente tem um problema para resolver aqui, o que a gente vai fazer? Reúne lá os 3 ou 4, e cada um dá sua opinião e acaba chegando a um consenso, né? É interessante porque Jesus tem que tomar muitas providências com relação à Terra. Ele tem que permanecer atento, né? Ele acompanha o progresso, as dificuldades da Terra. Né? Então, vamos fazer uma especulação aqui. Digamos que diante de uma dificuldade que está acontecendo, e ele precisa tomar uma providência de solução, porque a gente não consegue nem imaginar como é que é isso, né? Mas os espíritos que estão diretamente ligados ao Cristo, que inclusive conseguem percebê-lo da presença, digamos assim, acho que ele não precisa fazer reunião, né? Acho que ele pensa e os espíritos já assimilam. Não precisa. Eles nem devem gostar muito de reunião. Não devem gostar de reunião. Porque o que acontece é assim, a hierarquia espiritual é interessante, né? É muito interessante. Estudarmos isso. Até os espíritos inferiores trabalham. Pois é isso que eu estou pensando, né? Aqueles que estão nos umbrais, aqueles espíritos difíceis, eles são instrumentos do resgate de muita gente. E aí a hierarquia espiritual, como é moral, não é? Os espíritos intermediários entre Deus e os homens, quando você faz uma prece a Deus, está lá em eficácia da prece do Evangelho, quem quiser ler, eles veem a execução daquilo que está em sua prece. Se a prece é inteligível, se a prece é lógica, se a prece segue uma razão, realmente um merecimento, a pessoa recebe no tempo de Deus, não no nosso tempo. Então, esses espíritos superiores e também Jesus, o que eles fazem? Eles executam a lei universal do próprio Criador diante dos problemas que são levados a eles. Eles simplesmente põem a lei, aplicam a lei, né? Aplicam a lei, naturalmente, né? Mas tudo dentro de um campo de amor, porque como Deus é amor, esses espíritos já entenderam a questão do reino dos céus.
O reino dos céus, certa vez, Natanael comentou, e nós vamos comentar também, é semelhante a um jarro d'água, assim. Nossa vida. Nossa vida é semelhante a esse jarro d'água. E o reino dos céus, o grande mar. Então, naturalmente, aqueles espíritos que encontraram o reino dos céus, encontraram não nos templos, não nas religiões, encontraram em seus corações. O reino dos céus está em nossos corações e está nas esferas superiores da existência. Quando despertamos, ampliamos a nossa consciência, nós nos vinculamos às esferas felizes e entendemos esta didática superior das esferas superiores para que os homens, como família universal, possam evoluir dentro dos parâmetros corretos da evolução. Então, a evolução não dá saltos, não é? A evolução, ela prossegue de acordo com alguns parâmetros. Um dos parâmetros é o merecimento, o entendimento e, principalmente, o trabalho que nós fazemos em nós mesmos. Eu estou me lembrando aqui que quando Eurípides Barçanufo orava, a cidade inteira escutava. Que coisa fantástica! É um fenômeno falado pela doutrina espírita. É um fenômeno explicado com tranquilidade pela doutrina espírita. Magnetismo. Né?